Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, não é? Essa disciplina, negociação, aula ao vivo. Sejam bem-vindos a essa plataforma dos cursos online da Uniateneu, do ensino à distância da Uniateneu. E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar e falar um pouco mais sobre essa disciplina tão importante hoje na nossa vida e também na nossa vida profissional. Então deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou o professor Ricardo Alcino. Para que vocês me conheçam um pouco mais, eu sou economista, pós-graduado em gestão de pessoas, tenho pós-graduação em psicologia positiva e MBA em coaching organizacional. Também sou aluno, né? Sou graduando em psicologia, sou consultor empresarial, professor de graduação e pós-graduação. E aí o restante faz parte do currículo, né? Então, gente, para mim é uma satisfação estar compartilhando um pouco mais com você. Eu creio que você já deu uma lida aí nas unidades, você já deve ter visto aí as videoaulas de cada unidade. E aqui nós estamos para falar um pouco mais e enriquecer um pouco mais sobre esse tema que é especificamente muito relevante para a nossa vida. Certo? Então aqui, durante esses próximos minutos, eu quero estar com você para compartilhar algumas ideias, algumas teorias, algumas dicas que são importantes nessa área de negociação e talvez uma ferramenta que você possa estar utilizando no seu dia a dia. Então, o nosso tema da nossa disciplina, negociação, né? E eu quero, nesse momento, fazer aqui uma reflexão sobre como é que acontece esse desenrolar da negociação, né? E aí eu trago esses dois rostos, né? Como se fossem duas pessoas na realidade, porque não existe negociação se não tiver duas ou mais pessoas envolvidas, certo? Então, assim, parta do princípio de que toda negociação ela envolve duas ou mais pessoas, seja o que for. Pode ser uma negociação de coisas simples, como pode ser negociação de coisas que demandam uma análise maior. E aí existe um processo para isso, né? Agora, o que é importante, principalmente nessas áreas, né, de administração, na área de logística, na área de gestão de pessoas, né? É importante a gente entender isso hoje para que a gente alavanque os nossos resultados que a gente tanto quer. Agora imagina duas pessoas, como vocês estão vendo aqui na tela. Uma pessoa que está recebendo uma informação, para ela está tudo ok, né? Agora, para outra pessoa que está recebendo também a informação do outro lado, para ela tem várias dúvidas. E aí é onde entra o processo de negociação, né? E a gente precisa entender, olhando para essa imagem, que nem tudo aquilo que eu falo, né, eu posso comprovar só no achismo de que a pessoa entendeu. Então olha que importância, né, e a gente vai falar um pouco mais lá na frente, a questão da comunicação. Então muitas vezes você está falando, né, muitas vezes você está ali verbalizando aquilo que você deseja compartilhar com a outra pessoa, isso em termos de negociação, e talvez a pessoa ou ela está entendendo ou ela não está entendendo e talvez não pergunte por conta de uma maneira da pessoa tratar as coisas, né? Talvez ela fique com várias dúvidas e não quer ali naquele momento perguntar, não quer parar a conversa, ou porque você está falando muito e ela não quer interromper, e aí é onde entra alguns erros, né, da negociação, certo? Então a primeira dica que eu dou, vendo aqui essa imagem, é que toda vez que você for o interlocutor, ou seja, toda vez que você for a pessoa que está comunicando, né, perceba se a outra pessoa está entendendo. Professor, como é que eu pergunto? Como é que eu sei se a pessoa está entendendo ou não? Perguntando. Você pergunta, você compreendeu o que eu quis colocar aqui? Quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar? Né? E aí a outra pessoa pode até dizer assim, não, entendi. E aí você pode perguntar, pois por gentileza vamos relembrar o que é que você entendeu? E aí você pede para a pessoa falar, porque é no falar que você vai perceber se ela realmente compreendeu o que você quis passar ou não, tá? Então tome muito cuidado, gente,
quando você estiver num processo como esse de negociação, se a outra pessoa está entendendo. Porque muitas vezes ela pode estar balançando a cabeça, mas isso não significa balançando a cabeça com um sim, né? Tipo dizendo, estou concordando, mas muitas vezes na cabeça dela não está como deveria estar a interpretação do que você quer passar. Então eu trago aqui, né, um processo de negociação que é da escola de Harvard. Inclusive tem um livro, eu já vou aqui dando uma dica para vocês, que se chama Como Chegar ao Sim. Então é um livro muito bacana sobre negociação, onde ele discorre um projeto que foi pesquisado durante 10 anos. Né? Então ele é da Harvard. Esse projeto, né? Foram 3 autores que desenharam esse projeto e que fizeram essas pesquisas. Né? Então eu trago aqui para você um processo de negociação, como é que ele começa e como é que ele termina. Logicamente que aqui é só uma maneira da gente lidar com a negociação, mas esses caminhos do 1 ao 5 não significa que eles são rápidos. Às vezes demanda mais um tempo no processo de negociação, dependendo do que seja o alvo, né? Ou seja, o resultado, o objetivo que eu quero com essa negociação. Então tudo começa, como vocês já devem ter percebido na leitura lá da unidade 1, que tudo começa com uma preparação. Então o que quer dizer objetivamente uma preparação? Significa que você deve estar bem preparado primeiramente, ou seja, conhecendo aquilo que você vai negociar, conhecendo o seu estado atual, ou seja, como é que você está com relação ao entendimento e o objetivo dessa negociação. E uma outra preparação muito importante é você entender quem é que vai estar do outro lado da mesa, quem é que vai estar do outro lado ouvindo e conversando com você. Então você precisa entender quem é a pessoa, como é que é a empresa, né? Se isso for uma negociação empresarial, então você precisa entender como é que essa empresa funciona, qual é a missão dela, qual é o propósito dela, qual é o porquê dela. E essa pessoa, né, que eu vou conversar, é uma pessoa que toma decisão, é uma pessoa que se comporta como? Isso se você já tiver tido algumas reuniões com essa pessoa, é fácil de você ir se preparando. Né? Agora, quando você não conhece, é importante você ir averiguando. Professor, como é que averigua hoje? Como é que a pessoa se relaciona? Gente, hoje só o que tem é rede social. Né? Então você pode, às vezes, dar uma olhada na rede social da pessoa, como é que ela se comporta, do que é que ela gosta, do que é que ela mais faz, qual é o lazer dela. E você ir se preparando no sentido de você ter conhecimento sobre o objetivo, sobre a pessoa do outro lado, sobre a empresa na qual ela representa e mais outras coisas com relação às técnicas de negociação. Mas não pense que ter uma técnica significa que eu vou robotizar o processo de negociação. Pelo contrário, hoje o processo de negociação ele está cada vez mais relacional, mais subjetivo, né? Mais informal no sentido do tratamento. Né? Então as pessoas gostam muito mais hoje de fazer negócios com pessoas iguais a ela, de pessoas que falam simples, de pessoas que falam de uma forma eficiente, objetiva, do que aquelas pessoas que você senta na frente e você percebe que tem um automatismo. Né? A pessoa lá está igual um robô passando, e aí você percebe que ela está passando por um processo, né, de uma forma bem engessada. Então não é isso que a gente quer. Isso aqui é apenas um direcionamento. E principalmente, gente, no mercado de hoje, que é mais dinâmico, né, a gente precisa cada vez mais humanizar esse processo de negociação. Tá bom? Então, primeira parte, né, preparação. Esteja bem preparado. Segundo, o que é que quer dizer o confronto? Confronto, gente, não significa aqui um conflito, certo? O confronto quer dizer aqui que você vai estar com a outra parte e você vai confrontar as suas ideias com as ideias do outro lado. Ou seja, vocês vão compartilhar as ideias, vocês vão compartilhar os objetivos, vocês vão conversar sobre o negócio, vocês vão estar confrontando o que você acha, o que o outro acha, e há uma abertura para isso, para que vocês conversem, até mesmo para estar se alinhando, né, ao resultado que vocês desejam.
Tá bom? O terceiro passo é um acordo de framework em comum. O que é que isso significa? Significa que nesse momento aqui, depois do confronto, você vai estar detalhando os objetivos da negociação. Ou seja, você vai trazendo uma clareza maior sobre aonde vocês querem chegar com essa negociação. Ou seja, o objetivo principal. Né? Aqui é onde você vai estar fazendo um acordo desses objetivos principais. Certo? De acordo com esses objetivos principais, você entra no quarto passo, que é a apresentação das ofertas, onde você vai possivelmente estar apresentando uma proposta, onde você vai estar apresentando um projeto, onde você vai estar apresentando quais são as alternativas de venda, né, do que você tem como possibilidade. E o quinto e último passo é a conclusão. Geralmente essa conclusão é o fechamento da venda ou não, da negociação ou não, do acordo ou não, mas é uma conclusão, certo? Então, basicamente, o processo de negociação ele envolve esses 5 passos, que são passos simples, mas que ele requer uma atenção para que você estude mais sobre isso, certo? E assim, eu trouxe algumas coisas interessantes aqui para você, porque antes mesmo de você efetuar esse processo de negociação, você precisa entender, né, você é aluno aí do curso de administração, da disciplina de negociação, você precisa entender que antes de chegar nesse processo de negociação, você vai precisar ter algumas etapas anteriores, que é o que eu vou passar agora para você. Olha só, uma das coisas muito importantes no processo de negociação que você tem que entender é sobre a consciência. Né? E o que é que eu quero dizer com a consciência? Existem 2 tipos de consciência. Existe a consciência de abundância e existe a consciência de escassez. E qual é a diferença delas? Quando você tem um perfil, né, de consciência de escassez, você pensa de uma forma ganha-perde. Ou seja, eu vou buscar ao máximo me atender, né? Porque eu tenho um pensamento de escassez, eu tenho que buscar ao máximo o que eu posso tirar da outra pessoa ou da situação. E a outra pessoa que, né, não estou nem aí, não estou nem preocupado com o que ela vai pensar, do que ela vai dizer. O que eu quero saber é de mim mesmo. Então essa é a consciência de escassez. Agora imagine uma situação, como exemplo, vamos supor que você está num trânsito, né? Isso para o que representa a consciência da escassez. Você está no trânsito e aí você está aqui num carro dirigindo e entre você e o carro da frente existe um espaço que cabe 2 carros. E aí você vê o carro da sua lateral esquerda dando seta para poder entrar na sua frente, porque ele vai entrar ali na próxima rua. E aí quando você percebe isso, né? Quando o cara vai se aproximando para entrar à direita, à sua frente, geralmente o que é que as pessoas fazem? Elas aceleram. Não é verdade? Elas aceleram. Mas por que, professor, que as pessoas fazem isso? Porque a consciência de escassez, ela diz o seguinte: eu não vou dar a vez para o outro, mesmo que eu possa. Ou seja, é o pensamento geralmente ganha e perde, né? Eu não quero ceder a minha vaga que está livre, né? Então, geralmente, as pessoas que têm a consciência de escassez, ela pensa muito assim nesse sentido, sabe? E geralmente essa consciência, gente, é uma consciência pobre, é uma consciência medíocre, né? Essa consciência de que, nossa, eu tenho que pegar aqui o máximo que eu posso para poder levar para mim e os outros que se lasquem, vamos dizer assim. Imagina também uma loja que geralmente ela faz uma promoção muito grande de um determinado produto. Não sei se vocês já viram, né, em reportagens, em vídeos. E aí aquela loja está fechada e tem um monte de gente ali fora. Um monte de gente lá fora. Como é que acontece quando os vendedores da loja abrem a porta? Você vê um amontoado de gente passando umas por cima das outras para poder pegar o máximo da mercadoria que está ali em promoção. Então, às vezes, as pessoas saem com as mãos tudo cheias, os braços, carrinho tudo cheio. Gente, isso é consciência de escassez. Ou seja, quanto mais eu pego para mim, né, mais eu deixo de pensar e de deixar para os outros.
Isso é consciência de escassez. Então, muito cuidado num processo de negociação, você ter essa consciência de escassez, porque você vai revelar um pensamento medíocre, onde vai ser perceptível essa sua consciência, né, de que você quer só ganhar, e a outra parte, né, ou seja, você vai querer tirar vantagem em cima do outro, tá bom? Agora, qual é o outro lado da moeda? Consciência de abundância. O que é que significa consciência de abundância? Significa que eu posso ganhar, mas também eu permito e quero que o outro ganhe. Então, abundância significa isso, significa que muitas vezes, eu cedo também para que o outro participe desse processo de negociação. E que o acordo aqui fique ganha-ganha e não ganha e perde. Então, é daqui, gente, muitas vezes, que a gente tira essa questão da consciência de ganhar-ganhar. Se você tiver essa consciência de abundância, pode ter certeza que você vai buscar alternativas que você ganhe, mas que a outra pessoa também ganhe, certo? Então essa é a consciência de abundância. Não significa que para você ganhar, o outro tem que perder. Não, abundância significa isso não. Significa que você pode sim ganhar muito e a outra pessoa pode sim ganhar muito. Resta uma negociação em cima disso, tá? Então essa é a consciência. Então isso é muito importante, porque nada adianta você ter um processo de negociação se você tem uma consciência de escassez. Faz sentido isso para vocês? Então pense sobre isso, tá? Reavalie como é que você pensa. Isso se você realmente se interessar bastante, porque eu acredito que você deveria se interessar bastante por esse assunto, porque ele em todo momento da sua vida você vai precisar negociar. Em todo momento da sua vida, inclusive você com você mesmo. Imagina aí, você precisa acordar cedo, você botou o alarme do seu celular e você fica brigando com o alarme do seu celular, ou seja, você está fazendo um acordo. Aceita ou não aceita? Levanta ou não levanta? Entende isso, gente? Então, fica aí essa dica para que você avalie a sua consciência. Uma outra coisa muito importante que eu quero trazer para vocês aqui. Gente, eu estou fugindo um pouco do conteúdo em si da unidade 1 e da unidade 3, porque eu parto do princípio de que você já leu, de que você vai ler sobre essas unidades, tá bom? Então o que eu estou trazendo aqui é algo extremamente inovador para você, né? Então eu estava pensando, poxa, eu vou dar ali uma aula ao vivo para aquele pessoal, para os alunos de administração. Eles precisam saber de algumas coisas importantíssimas nesse processo de negociação. Então por isso que eu estou trazendo aqui essas dicas para vocês, essas reflexões para vocês. Beleza? Então vamos lá, avançando. Gente, vocês já ouviram falar de assessment? Assessment significa avaliação, certo? Então, como tudo na vida, a gente precisa avaliar. Tanto se autoavaliar, como avaliar também, muitas vezes, a nossa equipe, avaliar como as pessoas se comportam. Isso é importante. Então, se vocês já ouviram falar do DISC, né, que é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental, vocês devem saber a importância dele. Se vocês nunca ouviram falar, está aqui uma oportunidade de você entender um pouco mais sobre isso. E professor, por que o senhor trouxe isso aqui para essa disciplina de negociação? Gente, porque ela é muito importante, primeiro, para você entender que tipo de perfil você tem enquanto um futuro negociador, vamos dizer assim. Será que eu tenho realmente o perfil de entrar em questões de negociação? Porque às vezes pode ser que você não tenha muito perfil de ser um negociador. E isso não significa que você está errado. Não, apenas é seu perfil comportamental. Então a gente precisa entender isso, entender quais são os tipos de perfis comportamentais que existem, não é? O DISC ele é muito utilizado, para quem não conhece, no processo de recrutamento e seleção. Então geralmente o RH ele se utiliza dessa ferramenta para poder encontrar o melhor perfil para aquela determinada função. Ou seja, eu tenho que avaliar se aquela função que a empresa está colocando à disposição do mercado para ser preenchida uma vaga
com uma pessoa, eu tenho que avaliar se aquela função está de acordo com o perfil comportamental que eu espero naquela função. Ou seja, quais são os comportamentos que eu espero para suprir aqui essa função. Isso é importantíssimo. E para você ter uma ideia, o DISC ele tem 98,9% de assertividade. O que é que isso significa? Que ele lhe traz um resultado muito perto, né, e coerente com aquilo que você é realmente no dia a dia, em termos de comportamento. Então vamos entender um pouco mais essa ferramenta, porque até mesmo para você entender, quando você conhece uma ferramenta como essa, você além de se entender, você entende, às vezes até de ver, só vendo, só observando, você entende que tipo de comportamento aquela pessoa tem. E aí você adequa a sua linguagem com a linguagem que aquele perfil geralmente ele quer, né? Por exemplo, vamos falar aqui da letra D do DISC, que a letra D significa dominância. Ou seja, as pessoas que têm um perfil de dominância são as pessoas que são orientadas para resultado. São pessoas competitivas, são pessoas audaciosas. Então aqui quando você vai negociar com uma pessoa que você percebe que tem um perfil de dominância, você vai falar de quê? Você vai falar objetivamente, você vai falar de números, você vai falar de quanto o que é que ela vai ganhar com aquele investimento, quais são os resultados que ela vai atingir. Então você fala uma linguagem de acordo com o perfil daquela pessoa. Professor, eu preciso realmente entender a fundo o DISC para poder entender esses perfis? Às vezes não. Se você der uma estudada nessa ferramenta, você vai perceber que só de você ler, você vai entender muita coisa sobre o perfil, certo? Mas também existe, gente, formações para isso. Existe formação de avaliação de perfil comportamental nessa ferramenta do DISC, certo? Então essa letra D, que é o de dominância, são as pessoas mais arrojadas, são as pessoas que querem mais resultado, são as pessoas que são mais objetivas, são mais rápidas, né, numa tomada de decisão. A letra I, né, que o I vem de influência, ou seja, essas pessoas são orientadas mais para influenciar, são as pessoas inspiradoras, motivadoras, são as pessoas que se relacionam mais, são pessoas que gostam de conversar, são pessoas bem-humoradas, são pessoas ali que recebem muito bem, né, que são comunicativas, e a comunicação delas geralmente é uma comunicação muito legal, muito bacana de se ouvir, certo? Então a influência, quando você vai fazer uma negociação, você vai mais por esse lado, né, de conversar, de entender, de ouvir, vai mais por esse lado de inspiração, ou seja, você inspirar o que o seu negócio traz de benefício, né? Você inspira, motiva a pessoa até aquele resultado, até aquele objetivo. Então, gente, o D e o I são pessoas mais ativas, certo? São pessoas mais ativas. Embaixo do D, né, nós temos o C, o amarelinho aí. O C, gente, é mais de cautela, é um perfil comportamental de cautela, ou seja, de conformidade. É aquela pessoa mais analítica, é aquela pessoa mais orientada para detalhes, orientada mais para detalhes, processos, são pessoas mais sistemáticas, são pessoas que demoram mais para tomar uma decisão. Por quê? Porque geralmente essa pessoa com esse perfil, ela quer avaliar, ela quer ler, ela quer analisar todos os pormenores ali daquela proposta, né? São pessoas que vão analisar muito. Quando você entende que essa pessoa tem esse perfil, você passa o máximo de informações para ela, porque ela gosta, né? E isso com o tempo, gente, a gente aprende. Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com essa metodologia, já faz alguns anos, eu tive que estudar muito para entender ela, né? Hoje eu sou master em DISC, em avaliação DISC, e eu acredito que é uma das coisas muito importantes para a gente entender o perfil comportamental das pessoas que a gente convive, que a gente se relaciona, que a gente possivelmente terá um negócio, certo? Então o perfil de cautela são perfis mais analíticas, são pessoas altamente perfeccionistas. Então ela gosta de pegar num papel, ela gosta de ver ali o detalhe, se está tudo muito bonito, muito organizado.
Então é uma pessoa que tem essas características. O D e o C, gente, são pessoas questionadoras, ou seja, tem perfil questionador. O D com relação a resultado e o C com relação a detalhe, a processo, certo? O último perfil, que é o perfil S, né, que é o verdezinho aí que está embaixo do I, é o perfil de estabilidade. O perfil de estabilidade, gente, é uma pessoa mais amável. São pessoas orientadas mais para a harmonia, então ela quer aquela paz. São pessoas diplomáticas, né? São pessoas que têm, a palavra está dizendo, quer estar estável, né? Ela quer estar estável, ela quer estar ali na paciência, né? No tomar um cafezinho, vamos relaxar, vamos ter harmonia aqui entre nós, né? Então, geralmente essas pessoas também, elas tomam muito tempo para avaliar algo. Geralmente, aqui eu vou dizer a minha experiência, geralmente essas pessoas, o S principalmente, ele não tem muito perfil de negociação, porque são pessoas mais restritas, são pessoas mais tradicionalistas, vamos dizer assim. Tradicionalista, né, vem de pessoas que não gostam de efetuar muitas mudanças nas suas vidas. São pessoas que geralmente entram no emprego e ela dura 30 anos no emprego. Isso sem ninguém colocar ela para fora, lógico. Mas ela vai se deixando ali naquela empresa e não vai fazendo grandes movimentos não, porque ela gosta de estabilidade. Mas são pessoas altamente receptivas. São pessoas altamente amorosas. Ela deixa muitas vezes de fazer algo por você. Aliás, deixa de fazer algo por ela mesma para fazer algo por você. Por isso que ela tem uma característica que se chama amáveis. Certo? Então o I e o S, gente, são pessoas mais receptivas, né? O S e o C são pessoas mais reservadas, ou seja, são pessoas que não gostam muito de contatos, né? São pessoas que gostam de trabalhar mais sozinhas. Então por isso que você tem que identificar que tipo de perfil você encontra nas negociações. Então, onde é que se encaixa isso aqui? Lá naquele processo de negociação, no primeiro passo, no passo da preparação. Você vai identificar. E logicamente, quando você for para o segundo passo, que é o passo do confronto, você vai perceber mais disso, né? Porque pessoalmente é que você percebe mais disso. Tranquilo? Então fechou aqui mais essa dica, mais essa reflexão para você. Gente, se alguém quiser saber mais, se alguém se interessar mais por isso tudo que eu estou dizendo aqui, pode entrar em contato comigo lá pela própria plataforma, né? Você bota lá alguma coisa no fórum que eu irei ver, tá bom? Então o professor Ricardo Alcino aqui vai responder você para que a gente caminhe naquilo que você queira saber mais. Beleza? Fechou? Ferramenta DISC excelente para análise de perfil comportamental. Vamos passar para outra coisa que eu acho que é muito importante nesse momento, que é chamado rapport. Gente, vocês devem ter escutado já falar dessa palavra. Não é atual, é algo que já vem há muito tempo, essa questão do rapport. E ela é muito importante, o significado dela, porque ela vem de algo para a gente estabelecer confiança. Rapport é um processo de comunicação para a gente estabelecer uma confiança. E entenda uma coisa, as pessoas adoram, né, fazer negócios com quem elas confiam, certo? Então quando elas percebem que você é parecido com elas, geralmente isso aqui avança, não é? O negócio avança, o acordo avança, as relações avançam. Tranquilo? Então assim, rapport, uma maneira rápida e poderosa de conquistar a confiança mútua e, sobretudo, se tornar uma pessoa flexível. Então, rapport vai muito igual a uma dança. Imagine uma dança onde você ali com um par, você vai encontrando a melhor forma de vocês estarem fluindo na dança. Então você a dança está em você, entende? É por isso que você vê assim muitas vezes uns passos da dança muito congruentes, né? Um com o outro, eles estão ali em harmonia. Então o rapport é isso, gente, e isso vem antes do processo de negociação. Você precisa entender como é que funciona esse rapport para que você aplique no dia a dia
de um processo de negociação e você primeiro estabeleça uma confiança, certo? Uma confiança é importante num processo de negociação. Então, olha só, aqui ele fala, rapport, acompanha, 3 vezes ou mais às vezes. O que é o acompanhar, gente? O acompanhar é você se igualar a outra pessoa que você está ali no processo de negociação. Professor, e como é que se iguala? Você olhando o comportamento não verbal dela, como é que ela gesticula, como é que ela fala, se ela fala rápido, se ela fala lento, se ela fala de uma determinada forma, com um determinado tipo de tom, você vai avaliando, ou seja, você vai acompanhando. Então, geralmente a pessoa ela está mais relaxada na cadeira, então você fica mais relaxado na sua cadeira. Geralmente a pessoa está mais ereta, mais rígida na cadeira dela, porque ela está geralmente do outro lado da mesa, e isso é um processo muitas vezes de autodefesa, né? Muitas vezes a pessoa fica com o braço cruzado, é um processo que pode ser, não significa que é uma verdade absoluta, mas pode ser que ela esteja fechada ou simplesmente ela está com os braços descansando. Mas aí quando você faz rapport, você acompanha, você pode estar também do outro lado, fazendo o mesmo movimento, cruzando os braços também. Gente, isso é de uma forma extremamente sutil. Pelo amor de Deus, não faça algo engessado, algo que você está imitando a pessoa. O processo do rapport não é imitação. O processo do rapport é espelhamento, certo? Então o espelhamento você vai fazer de uma forma sutil, sem a outra pessoa perceber. Então você demanda ali um pouquinho de tempo nesse processo de acompanhar, e depois você testa. O que é o testar aqui no rapport? É de você levar a pessoa a fazer algum movimento porque você fez. Tipo, uma palavra que você diz, aí ela repete. Isso significa que você construiu rapport. Ou seja, sabe como é que você pode testar também depois para ver se está realmente espelhado esse comportamento, ou seja, está estabelecido essa confiança, né, entre vocês. Como é que você pode testar? Você está de braço cruzado e aí você sutilmente descruza os braços e fica mais aberto. Você vai perceber que a pessoa vai descruzar o braço também. Por quê? Porque ela já entrou na sintonia, né? E aí quando você percebe que ela entrou na sintonia, você pode conduzir. Mas a condução aqui que eu estou falando é conduzir ela a entender mais do projeto, a entender mais do acordo, a entender mais dos benefícios do que você está propondo. Não é conduzir para só aquilo que você quer, não. Tranquilo? Então, rapport é isso, gente. É uma comunicação extremamente eficaz. Então, tá aí outra dica que antecede processo de comunicação, processo de negociação. Beleza? Espero que vocês estejam aí acompanhando. Qualquer coisa aí, assiste esse vídeo mais de uma vez. Vocês têm essa oportunidade de assistir o vídeo mais de uma vez. Então volta, passa, volta, anota. Tranquilo? Vamos para a negociação empresarial. Então chegamos na etapa da negociação empresarial e aqui você precisa entender mais sobre o tema. Nós aqui no início eu dei muitas orientações para você antes da negociação, né? Agora nós estamos entrando na negociação. Então, quanto tempo, gente, do nosso dia nós passamos em processos de comunicação, persuadindo, negociando e buscando chegar a um acordo sobre algo? Ou seja, todo tempo, né? Todo tempo você está negociando. Já começa de manhã cedo, quando você acorda. Eu vou caminhar de manhã cedo ou eu vou caminhar à noite? Eu vou para academia de manhã cedo ou vou para academia no final do dia? Eu vou usar essa roupa ou essa roupa? Eu vou escovar os dentes primeiro ou vou tomar café? Eu vou tomar banho primeiro ou vou tomar café? Né? Eu vou por esse caminho ou por outro caminho? E isso, gente, é constantemente. Se você tem família, se você tem filhos, você está sempre fazendo acordos, negociando com seu filho e sua filha. Logicamente que não é uma negociação formalizada, né? Mas você percebe que é um processo de comunicação, que é um processo de persuasão, tá bom? Então isso, gente, na negociação empresarial, você percebe que todo dia, durante o dia inteiro, você está ali negociando. Você está negociando um prazo de entrega de algo, de um produto, você está negociando um cronograma
de serviços que você precisa executar, você está negociando o melhor dia de começar uma obra, você está negociando ali umas vendas, enfim, existem vários tipos de negociação. O mais importante aqui, gente, é se você realmente entende do que você está fazendo. E aí eu volto àquela palavrinha que eu disse, entre consciência de abundância e consciência de escassez. Você está tendo consciência de que você está no processo de negociação? Porque quando você tem consciência disso, você vai se utilizar de ferramentas adequadas, que foi a proposta aqui dessa disciplina, para que você tivesse, você tenha, né, o máximo de arsenal de ferramentas para conduzir isso de uma forma mais eficaz. Tá bom? Então, assim, a verdadeira negociação, ela gera ganhos para ambas as partes e perpetua as relações e relacionamentos. Olha só, eu vou repetir aqui. É algo simples, mas muitas vezes a gente precisa colocar na nossa mente isso. A verdadeira negociação, ela gera ganhos para ambas as partes. E mais do que isso, ela perpetua as relações e relacionamentos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou fazer uma negociação somente uma vez com aquela pessoa, com aquela empresa. Eu quero perpetuar esse relacionamento com ela, porque eu quero futuras vezes, vamos dizer assim, fazer negócio com essa pessoa. Eu quero estabelecer aqui uma parceria de ambas as partes, onde sempre nós dois vamos ganhar. Então essa é a verdadeira negociação. É quando você, além de gerar ganhos para ambas as partes, você perpetua as relações e relacionamentos. Tranquilo? Então muitas vezes a gente vê essa situação quando uma empresa ela tem ali um fornecedor de muitos anos, né? Ela tem uma relação com aquele fornecedor. Ela tem uma relação às vezes com o cliente dela, onde o cliente só quer comprar dela. Pode vir qualquer outra empresa, qualquer outro vendedor oferecendo talvez a mesma coisa, às vezes um pouco mais barato, mas você vai fazer negócio geralmente com aquelas que você tem maior relacionamento, porque você confia. Olha só a palavra, porque você confia, né? Então quando se estabelece uma confiança, gente, na negociação, o preço é o que menos importa. Não é verdade? O preço é o que menos importa, porque a gente sabe disso. Se a gente for pensar sobre a nossa vida, quantas e quantas coisas nós já compramos na nossa vida, muitas vezes mais caro, pagamos mais caro, e às vezes em um restaurante, em algum outro canto, um lanche melhor, nós pagamos caro, mas porque nós sabemos que a entrega, né, daquela empresa, daquele produto, daquele serviço, ele é muito de qualidade. Então ele sempre cumpre o que ele propaga, né? Então assim, nós gostamos de fazer negócio dessa forma. Nós gostamos de ter compromisso com as pessoas que entregam aquilo que foi combinado. Então quanto mais você faz isso, quanto mais você entrega o que foi combinado, né, da forma que foi negociado, mais o relacionamento se estreita, né? E isso aí, gente, é uma perpetuação, ou seja, ele vai ter muitos anos de relação, foi perpetuado, foi prolongado as nossas relações entre negociadores, entendeu? Então, gente, essa é a verdadeira negociação. Agora, a falsa negociação, né, que é o contrário, né, que é o contrário da verdadeira, logicamente, gera ganhos para apenas uma das partes e tende a interromper e não perpetuar as relações e relacionamentos. Às vezes, eu já me deparei muito com isso. Quando eu me apresentei, eu disse para vocês que eu sou consultor empresarial, então eu já andei em várias empresas. Então eu já entrei em empresas, gente, onde ela sempre estava precisando buscar novos clientes. Sempre a empresa, ela sempre precisava buscar novos clientes. Ela não mantinha os clientes que ela já tinha vendido uma vez. E aí eu fui verificar o que é que estava acontecendo. Geralmente, quando isso acontece, é porque a empresa ela pensa só nela. Então ela quer vender, né?
ela quer vender de uma forma não negociada, onde só ela ganha, e às vezes o vendedor acha que tá fazendo um negoção, né? Porque ele vendeu ali para aquela cliente, mas foi ali um jogo de cintura, teve atrito, teve para lá e para cá e tal, e não teve conformidade, o cliente saiu insatisfeito daquela venda, por mais que tenha comprado. Mas uma coisa que ninguém percebe é que essa situação vai acontecer uma única vez. O cliente, gente, nunca mais vai fazer uma relação, vai ter um relacionamento com essa empresa, com esse vendedor. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com a falsa negociação de você achar que está fazendo um negócio grande, onde você está vendo aqui que gabelou o cliente, vamos dizer assim. Você, rapaz, eu fiz aquela venda, botei, foi 100% em cima, e olha aí, conquistei o cliente, vendi. Lé do engano, você pode ter ganho ali aquela comissão naquele momento sobre aquela venda, mas você não vai fazer mais outra com esse mesmo cliente. É por isso que muitos vendedores ficam buscando cada vez mais prospectar novas pessoas, novos clientes, porque ele não consegue manter os clientes atuais. Ou seja, não consegue perpetuar, gente, as relações, os relacionamentos, e isso é muito importante num processo de negociação. E as empresas, elas devem andar por esses caminhos, esses dois caminhos. Sempre mantendo o seu relacionamento com seus clientes existentes desde a primeira venda, né, na negociação. Outro caminho é estar construindo novos relacionamentos, que são as prospecções. Então, veja só, dois caminhos andam juntos, não é um anda para um lado, outro anda para o outro, não, né? Então, os dois andam juntos. Então, pense sobre isso. Se você está sempre pensando que negociação é tirar vantagem, você está errado no seu pensamento, certo? Negociação, gente, é algo que gera ganhos para ambas as partes. Tranquilo? Então, olha só, outra coisa muito importante: comunicação. Então, negociação, gente, é igual, né, a comunicação eficiente. E aqui eu já vou logo lhe dando uma dica de ouro para você, estudante de administração, né? Eu sei que só tem aqui essas turmas só é de administração, então eu quero falar para você mesmo. Olha só, eu parto do princípio de que quem quer trabalhar nessa área de administração, ela quer ser um gestor e uma gestora. Então, para você ser um gestor e uma gestora, gente, é algo que você precisa investir muito, muito, na sua comunicação eficiente. Você precisa melhorar a sua comunicação. Você precisa deixar mais clara a sua comunicação. Você precisa falar de uma forma melhor. Você precisa articular as palavras de uma forma melhor. Você precisa entender como é que você se comporta, qual é a sua fisiologia, ou seja, qual é os seus comportamentos não verbais. Entende? Você precisa investir nisso, gente. Investir na comunicação. Muita gente, eu tenho visto muitas pessoas superficiais na comunicação, pessoas rasas no sentido de entendimento, no sentido de ter conhecimento, no sentido de ter leituras, né? Então leia muito. Se você quer melhorar a sua comunicação, leia livros, leia artigos das áreas que você gosta, mas leia sobre negociação, leia sobre negócio, leia sobre empreendedorismo, leia sobre comunicação eficaz. E isso você vai melhorando cada vez mais a sua eficiência no processo de negociação. Beleza? Então, vamos para frente. Quando não há negociação, olha só, quando não há negociação, quando alguém aceita uma proposta sem contestação, isso aí não é uma negociação, é uma transação, né? Quando alguém aceita uma proposta sem contestar, quando uma das partes não tem nenhum poder para dizer não à outra parte, ou seja, é aquela imposição, né, de fazer negócio. A pessoa acha que está fazendo negócio, mas ela está impondo que a pessoa faça negócio com ela daquela forma. Então, às vezes a pessoa fica sem saída,
né? Então, assim, quando se compra uma mercadoria pelo preço estabelecido, isso aqui geralmente é uma transação de compra e venda. Então, quando você for numa loja, essas lojas grandes que você entra, pega o que você quer, às vezes vem um vendedor só para tirar o pedido seu do que você quer. O máximo que ele pergunta é: quer mais alguma coisa? Não é verdade? Então, ali, isso aqui não é negociação. Isso aqui é uma venda, é uma transação de compra e venda. Beleza? Então, quando não há negociação, perceba que ela envolve isso aqui, essas três opções. Beleza? Então, assim, ó, a negociação e liderança são as duas mais importantes habilidades de um profissional moderno e competitivo. E eu vou muito além, principalmente nas atuais circunstâncias que nós estamos passando. Quando nós retomarmos de uma vez os nossos negócios, o mercado se abrir novamente, né, quando tiver tudo funcionando normalmente, pode ter certeza que isso vai cada vez mais ser evidenciado. Negociação e liderança são as duas mais importantes habilidades. Olha só o nome, gente, habilidade. Gente, negociação e liderança é habilidade. Às vezes a pessoa diz assim: mas esse aí nasceu para ser um negociador. Nananina, não, ela aprendeu na experiência dela de vida, ela aprendeu a negociar, né? Às vezes a gente vê somente aquele momento, mas você não sabe o que a pessoa passou. Você não sabe muitas vezes como foi a construção da personalidade dela. Você não sabe qual foi o ambiente onde ela se desenvolveu. Então tudo isso faz parte, não é, de um profissional moderno. Então, se é uma habilidade, você tem completamente oportunidade de desenvolver. Gente, toda habilidade é desenvolvida. Logicamente que tem pessoas que demoram um pouco mais por conta do perfil comportamental, lembram? Por conta do perfil comportamental, e às vezes ela demora. Por quê? Porque não é o perfil dela. Não é o perfil dela de ser uma líder. Então, por mais que seja uma habilidade, eu vou demorar um pouco mais para desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque, cara, não é meu perfil, não tem nada a ver comigo, entende? Então, fica aqui a dica, né? A sugestão de que você busque desenvolver essas habilidades, negociação e liderança, porque elas vão fazer com que você seja esse profissional, ou seja, um profissional disruptivo. O que é um profissional disruptivo? É um profissional inovador, é um profissional diferenciado, é um profissional que muitas empresas querem ele dentro delas e investe nelas, tá? Então, o profissional disruptivo é isso. Eu quebro uma ruptura, né? Eu quebro algo que já é padrão, que tem um paradigma. Então, eu quebro aquilo ali para trazer algo novo. Você vê aí, né? Você vê aí como exemplo o Uber. O Uber é uma ideia de disrupção. Ou seja, o Uber, ele não inventou nada do zero. Ele inovou algo existente. Tinha um táxi, né? E ele inovou, ou seja, ele trouxe uma ruptura para esse mercado para poder trazer algo extremamente novo e inovador, certo? Então isso é disruptura, tranquilo? Então vamos aqui, gente, já encaminhando já para o final da nossa aula. Quais são as 4 grandes características do grande negociador? Primeiro, expert em relações humanas. O meu querido, minha querida, presta atenção nessas grandes características do negociador. Ele precisa ser expert em relações humanas. Você precisa aprender, se você quiser realmente ser um negociador, você precisa desenvolver essas relações humanas. Você precisa gostar de gente, você precisa gostar de relacionamento. Ai, professor, mas eu não gosto muito não de pessoas, não gosto muito de conversar, não gosto muito de... Então você, infelizmente, você não tem um perfil para ser um negociador, porque o negociador ele tem que ser expert em relações humanas. Um negociador ele tem que ser expert em comunicar. Ou seja, lembra da comunicação eficiente que eu falei? Então é justamente isso. Ele tem que ser um expert, ele tem que ser um estrategista e planejador. Gente, o negociador, ele investe tempo em estratégia. Qual é a estratégia que eu vou levar aqui para esse cliente?
Qual é a estratégia para a gente conseguir o nosso objetivo aqui com esse negócio? Como é que nós vamos planejar? Né? Então o negociador, realmente o experiente, a pessoa que quer ser experiente, ela não tem uma mesma estratégia para todos os clientes iguais, não, porque todos os clientes são diferentes uns dos outros. Entende isso? Então é importante que você analise isso, certo? Cada cliente ele tem uma estratégia. E quarto, né? Expert em influenciar, ou seja, quanto mais você desenvolve a sua expertise em relações humanas, mais você se torna uma pessoa mais influente, não é? Tá bom? Então assim, outra coisa importantíssima, olha só, capacidade de ouvir. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo um negocião, falando e não deixando nenhum outro falar da outra parte da negociação. Então aprenda a ouvir, aprenda a fazer perguntas para que você possa ouvir. Então a capacidade de ouvir é uma chave poderosa para uma negociação bem sucedida, certo, gente? Desenvolva essa capacidade de ouvir. Informação, olha só, um negociador bem sucedido tem que saber os desejos, necessidades e motivação de sua contraparte. Ou seja, é aquele primeiro passo lá do processo de negociação que nós falamos, a preparação. Então o modo mais fácil e rápido é por meio de um questionamento habilidoso e bem sucedido. Ou seja, quando você quer entender mais, buscar mais informação da outra parte, você fica perguntando, mas não aquelas perguntas veia solta, não aquelas perguntas fechadas, de que a resposta é sim ou não. São perguntas mais abertas, né? Então isso com o tempo, você vai desenvolvendo essa habilidade, certo? E com a prática você vai ver se fazendo perguntas melhores e, consequentemente, obtendo informações ainda melhores. Gente, e aí, 4 armadilhas na arte de ouvir, né? Muito cuidado com essas armadilhas aqui. Primeiro, negociar não é apenas persuadir. Por isso, muitas pessoas falam demais tentando persuadir. Ou seja, não, eu sou uma pessoa que sei persuadir, né? Quando você vai ver, é uma pessoa que fala muito. É uma pessoa que nem água bebe, para você ter ideia. É uma pessoa que fala, que a outra parte se cansa. E você acha que está fazendo uma coisa assim, ó, excelente, falar demais. E você não percebe, como você não tem a capacidade de verificar como está sendo recebida a informação que você está passando. Você não está percebendo como é que está a postura da outra pessoa, como é que está o comportamento não verbal dela. E aí, gente, você perde o negócio ali. Naquele momento você perde, porque a pessoa não quer fazer negócio com gente que tem uma ladainha danada, que tem uma conversa danada. Eu tenho certeza que você não gosta de ser atendido, né, muitas vezes, em algum negócio que você vá querer saber informação. Você não gosta muito da que a pessoa fica falando e você leva um tempo danado, né? Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Com essa armadilha aqui. Isso na arte de ouvir, tá? Segundo, estão tão preocupados com o que vão falar que esquecem de ouvir o que a contraparte está falando. Entenda a contraparte aqui com a outra pessoa, com a empresa, né, que você está negociando. Então, gente, às vezes, até mesmo na nossa vida pessoal, a gente faz isso, né? Então, muito cuidado. Por isso que vem aqui a consciência. A consciência faz com que você tenha atenção plena. A consciência faz com que você tenha atenção aos detalhes. A consciência faz com que você esteja presente em cada situação, ou seja, no aqui e agora. Então, assim, às vezes a outra pessoa, você dá a vez para outra pessoa falar, né? Só que você não ouve. Você fica encontrando o que é que você precisa falar mais, que você esqueceu de falar. Então isso não é arte de ouvir, certo? Terceiro, geralmente a armadilha é não dar importância ou não buscar nas entrelinhas a compreensão. Você está tão envolvido com o que você está falando, você está tão envolvido com o que você quer falar ainda mais, que você não dá importância ou não busca nas entrelinhas compreender o que a outra parte está falando, certo? Então é uma outra armadilha isso aqui,
Tá bom? Então trabalhe, gente, esses 4 pontos aqui que são extremamente importantes. E o quarto é não observar a linguagem não verbal, que cada um aqui é a consequência um do outro. Né? Não observar a linguagem não verbal. E muita gente, eu acho que 98,9% das pessoas não observam a linguagem não verbal. E o que é a linguagem não verbal? São os comportamentos das pessoas, são os gestos, são as microexpressões faciais, né? São a maneira que ela fala, não o que ela diz, a maneira que ela fala. Então, gente, atentem-se para essas armadilhas na arte de ouvir, beleza? E aí, para finalizar, olha só, tudo que a gente diz, 90% é não verbal e apenas 10% é verbal. Se tudo que a gente diz, 90% é não verbal, onde é que você deve colocar maior atenção? É na maneira que a pessoa está se comportando, né? E logicamente ouvindo esses 10% aqui do que ela está dizendo, mas o corpo já dizia, né? Antigamente o corpo fala. Então, gente, está aqui uma série muito bacana para você desenvolver essa percepção, para você desenvolver essa atenção aos detalhes do comportamento humano, para você perceber mais como é que as pessoas falam, se elas mentem ou não no processo de negociação. Isso é importante você saber, certo? Até mesmo para você entender se você avança ou não. Então tá aqui, Lie to Me é uma das minhas séries favoritas, e ele fala sobre o dono de uma empresa, que é esse cara aqui, que é o Lightman, onde ele tem uma empresa de detecção de mentiras. Então ele é sempre contratado para saber se aquela pessoa cometeu algum ato ilícito, se ela roubou, se ela desviou, se ela matou, ou seja, são várias oportunidades que ele tem de detectar o comportamento humano. Tranquilo, gente? Então, finalizando, meu muito obrigado para você estar aqui, você ter chegado até o final. Continue os seus estudos para que você faça uma prova muito bem feita. Baixe esse material da plataforma, tem lá os e-book, tem lá o material complementar. Falando nisso, gente, baixem as leituras complementares. Por quê? Porque elas trazem uma informação muito importante, não só nessa disciplina de negociação, mas de todas as outras disciplinas que você tem à distância. Então, sempre que você tiver oportunidade, que tiver a disciplina, baixe esse material, essa leitura complementar. Mas mais do que isso, leia o material. Eu tive dando uma olhada nas leituras complementares aqui da disciplina, e são informações valiosíssimas, certo? Então fica aqui meu muito obrigado do professor Ricardo Alcino. Qualquer coisa, estou lá dentro da plataforma, no fórum, né? Qualquer coisa você manda lá um recadinho para mim, que a gente pode conversar mais sobre esse assunto tão enriquecedor. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Beleza? Tchau, tchau, gente.